Eu estou muito feliz e emocionada. Essa programação já faz quase um ano que eu estou orando e pedindo que o Espírito Santo esteja dirigindo. E olhar para vocês, cada rosto, cada pessoa, cada coração, cada angústia, cada luta, é uma alegria muito grande. Há quase 9 anos atrás eu pedi para o Senhor: eu não sei aonde estão os teus escolhidos, Senhor, mas todos os que o Senhor quiser que escute essa mensagem, eu vou entregar a minha vida para Ti. E o Senhor me dirige aonde o Senhor quiser. Deus já tem me levado desde o norte do país, do norte ao sul. E agora aqui, mais uma vez, nesse lugar quente e aconchegante, o Senhor precisa que você saiba o quanto de amor Ele tem por você. E o que Ele será capaz de fazer essa semana para que você reconheça que Ele é um Deus vivo e que Ele quer mudar a sua vida de uma forma espetacular. Eu sei que durante essa semana, essa igreja vai ficar lotada, porque todos nós buscamos, sim, a presença do Senhor. Todos nós temos lutas e angústias que nós precisamos resolver dentro de nós. Nós temos dores que ferem o nosso coração. E nós queremos, acima de todas as coisas, viver eternamente. Quem gostaria? Eu sei que sim, que todos que estão aqui querem isso. Essa semana eu vou repartir um pouquinho da minha vida com vocês. E como Deus pode mudar uma pessoa de onde ela pensa que está vivendo os melhores anos da sua vida para fazer a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, fazendo milagres especiais. Deixa eu ver se já tem. Queria que colocasse aqui no telão. É uma meia semana, mas eu sei que vai atuar tanto na sua vida que você vai estar ligado conosco a semana inteira. E isso só vai ser possível através do Espírito Santo. É Ele o autor. É Ele que vai mover o nosso coração. É Ele que vai fazer os milagres acontecerem. Assim como Moisés, aos 40 anos, a minha vida também mudou. Eu não era uma princesa do Egito. Muito pelo contrário. Aos rios da Amazônia. Por ali eu nasci, em Santarém. Também fui colocada no meio da água, não num cestinho como Moisés, mas eu caí do trapiche. Meu pai era comandante e eu caí naquele alvoroço de chegada do navio. E todos gritaram: a filha do comandante caiu. E um senhor chamado Seu Nazareno foi atrás e pulou atrás de mim, me arrancou pelos cabelos. Por isso que eu tenho pouco cabelo hoje, um pouco ficou lá com ele. Mas ele me salvou. Uma vez o Seu Nazareno me salvou da morte. E mais uma vez Cristo Jesus, o verdadeiro Nazareno, também me resgatou. Irmãos, me resgatou do quê? De uma vida que muitas vezes a gente vive enganada. Porque eu já nasci na fé. Eu já nasci desde bebezinha na igreja. E todos os sábados eu trazia a minha Bíblia. E todo sábado eu respondia às 7. Toda vez eu devolvia meus dízimos e minhas ofertas. E eu pensava que eu já estava tudo bem com o Pai do céu. Que isso era o suficiente para a salvação. Eu quero falar para vocês que no sábado era o dia que eu mais pecava contra o Deus que falava na minha mente, o Espírito Santo. Porque era no sábado que a nossa família se reunia. Cada uma trazia as quitutes mais gostosos. Frango, peixe, carne, a milanesa, bolinhos, o que fosse. Sobremesas, cada família trazia 3 tipos diferentes. Regada a muito suco, a muita Coca-Cola.
E eu lembro que o meu cunhado dizia assim, depois da oração: atenção, atenção, ele batia assim: vamos abrir o líquido dos deuses. Shhh. E a gente começava. Depois de um culto tão lindo, a gente enchia a nossa barriga de tudo que era gostoso. E assim a gente pensava que adorava ao Senhor. Meu irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece e é por isso que eu estou aqui. Ele me levou para os Estados Unidos e por 12 anos eu vivi lá, buscando a minha coroa. Não como Moisés, mas como a Alba, atrás de dólares, buscando a minha vida. Eu não sei quantos reis e rainhas nós temos hoje aqui. Doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, advogada, médica, enfermeira, grande capitalista. Eu não sei para quem eu falo hoje aqui, mas eu quero te dizer que Deus tem um plano muito especial para a sua vida. Ali, na América, ganhando meu dinheiro, pensando que eu estava já certinha porque eu cumpria os requisitos da igreja, foi ali que Deus me encontrou. E muitas vezes Ele chama com o chamado do amor. E a gente diz, não, espera um pouquinho, porque agora eu estou ocupada. Eu estou estudando, eu estou noivando, eu estou namorando, eu estou me casando, eu vou ter meu filhinho, espera um pouco, Senhor. Porque eu vou comprar minha moto. Primeiro, vou comprar minha bicicleta, vou comprar minha moto, eu vou comprar o meu carrão. Espera um pouco, Senhor. Espera um pouco. E assim, depois de tantas vezes o Senhor ter me chamado, e eu falado, espera um pouco, porque agora eu vou ganhar dólar. Quando o chamado do amor a gente não escuta, vem o chamado da dor. E foi no chamado da dor que o Senhor me alcançou. Nós já estávamos ali, seguindo a nossa vida, bem felizes, com um pacto de nunca mais voltar ao Brasil. Eu, meu esposo e as minhas filhas. Então, um belo dia, depois de mudarmos para a Flórida, um lugar tão quente quanto aqui, os amigos vieram, ajudaram a colocar a mudança, e eu fui tomar o meu banho, e como bem treinada, comecei a fazer o exame da mama. E achei um tumor. E quando eu achei o tumor, eu fiquei muito desesperada. Eu sou a quinta com câncer na família. Meu pai morreu com câncer no esôfago. A minha irmã teve câncer de mama. O meu irmão, aos 43 anos, câncer de estômago, totalmente tomado. O meu avô morreu também com câncer no estômago. E quando, aos 40 anos, eu disse, Senhor, eu não quero morrer. Eu ainda sou muito jovem, tenho as minhas filhas para criar. Por favor, Senhor, faça alguma coisa. E eu clamei, irmãos, e eu ia de lugar por lugar, ligando para as pessoas, para a corrente de oração, assim como tem muitas pessoas orando por muitas pessoas doentes, inclusive aqui. Eu clamava a misericórdia de Deus. E muitas vezes é no momento mais difícil da nossa vida que a gente tem o verdadeiro encontro. Eu me lembro, uma senhora, eu estava numa igreja em Hagerstown, em Maryland, e procurando, sabe, de alguém que sabe como cuidar as pessoas com câncer. E alguém disse, sim, tem uma senhora, pode falar com ela, e me deu o telefone, e eu fui atrás. Irmãos, a primeira coisa, quando eu liguei para aquela senhora, à noite, na sábado ainda à noite, eu disse, a senhora que cura as pessoas com câncer, por favor, eu estou desesperada porque eu estou com câncer. Ela disse, espere um pouco, eu vou falar com Deus ao seu respeito e amanhã você liga para saber a resposta. Eu disse, que mulher estranha é essa que vai falar com Deus?
Irmãos, por que a gente nasce, cresce e vai ficando velho na igreja e a gente pensa que esse negócio de relacionamento com Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, é coisa de outro mundo, é coisa de gente estranha? E eu fiquei muito estranho com aquela mulher. Mas eu não queria morrer, irmãos. Eu não queria morrer. E no outro dia, liguei cedo. E aí? Ela disse, pode vir segunda-feira que eu vou te explicar. Já senti um alívio, porque eu sabia que pelo menos eu não ia morrer daquele caso ali. Quando eu cheguei na segunda-feira, a primeira coisa que ela disse, você já ouviu a voz de Deus? E eu disse, não. E ela disse, você quer? Eu disse, eu quero, e muito. E eu faço a pergunta aqui para a igreja hoje, você já ouviu a voz de Deus? Você sente que você é dirigido literalmente, audivelmente por Deus na sua vida, como bom cristão até agora? Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis 9. Desculpa, Gênesis 3. Obrigada. Verso 8. Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue mesmo ouvir a voz de Deus, porque tem coisas que nos separam entre nós e o nosso Deus. Quem arrisca dizer o que é que nos separa de Deus? O pecado, irmãos, o pecado. E aquela mulher olhou para mim e disse assim, olha, eu quero te ensinar a ouvir a voz de Deus. E eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Eu quero ensinar para você, se você ainda não tem essa experiência. Ela disse assim, está vendo a sua barriga? A minha era sempre assim, não tinha barriga. Mas eu sei que tem alguns por aí que tem uma barriguinha que está incomodando. Ela disse, aí dentro da sua barriga tem fezes antigas, fezes de muito tempo. E eu vou perguntar para você se você sabe se tem situação na sua vida. Tem gente que toma o desjejum, faz um lanchinho. Almoça, faz um lanchinho. Janta, e eu vou parar por aqui. Mas tem pessoas que eu já peguei que até 20 refeições ao dia fazia. Num dia. Vamos dizer que 4 vezes ao dia você come. Quantas vezes você vai ao número 2, aos pés, no banheiro, para fazer o número 2, quantas vezes ao dia? Se você diz como todo mundo, uma vez, eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que aqui em Goiânia é muito grande, tem muitos shopping centers. Se você pega o pai e a mãe e mais 2 pessoas da família, 4, e vão passear no shopping no sábado, ou sei lá que dia. E aquelas 4 pessoas que entram no shopping, só uma volta para casa. E quem sabe volta menorzinha, porque a pessoa se espreme, no fim do dia só sai uma coisica desse tamanhinho. Está certo isso? Irem 4 pessoas passear no shopping e voltar uma só para casa? Não. Nem que fosse uma mãe com 3 crianças pequenas. Quer dizer, uma refeição boa e 3 pouquinhas. Ninguém quer deixar ninguém no shopping parado. Se você não está indo ao número 2, ao banheiro,
como mais ou menos você come, 3 refeições ao dia, pelo menos 2 vezes ao banheiro, tem coisa errada aí junto de você, aqui dentro. Então, ela disse assim, eu vou tirar todas as impurezas que estão dentro do seu corpo e eu vou fazer outra pergunta. Há quanto tempo você não toma remédio para vermes? Eu vou falar para você, irmãos, que deve ser tomada pelo menos 1 vez por ano. Você tem que tomar remédios para tirar os vermes e quem não faz isso está o puro bicho. Mas está cheia de bicho que é por todo canto. Nós somos, irmãos, 100 trilhões de células e 1 quatrilhão de micro-organismos patogênicos. Cheios de bichinhos, por isso que quando alguém morre, a primeira coisa é entupir todo que é buraco, porque as coisas vêm para fora. Então, eu já estou querendo que você vá se conhecendo, se você também não está cheia de coisa que deve sair, e se não está cheio de bicho aí precisando de uma restauração. E ela disse assim, você sente dor de cabeça? Eu não vou pedir para você levantar a mão, vai só anotando no seu caderninho. Porque assim como eu fui restaurada, quem sabe você também precisa. Você sente dor de cabeça? Você tem essa prisão de ventre de comer tantas refeições ao dia e só ir 1 vez, ou quem sabe de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4 dias ao banheiro? Eu já peguei gente que ia de mês em mês. A situação é muito triste, irmãos. Muito triste que a gente encontra por aí. Dor de cabeça, prisão de ventre. Você está ansiosa? Você não está dormindo direito? Você está sobre o seu peso, está de sobrepeso, passou do peso que você deveria ter, ou você está muito aquém do seu peso, também tem saída. Você está com problemas na sua tireoide? Você tem tumores espalhados em qualquer parte do seu corpo? Você tem dor nas suas juntas? Você tem doenças autoimunes? Você tem algum tipo de câncer? Você tem diabetes? Você está com o seu colesterol alterado, o seu triglicerídeos, a sua pressão está alta? E quantas doenças, irmãos? Eu ficaria o culto inteiro aqui citando doenças. Se você tem alguma dessas situações, eu vou falar para você, essa semana, Deus ouviu o seu clamor, porque a resposta está vindo aqui, de uma forma simples, na palavra de Deus e no espírito de profecia. E eu quero apresentar para vocês o médico que vai cuidar de tudo isso. É Jesus. Irmãos, ela disse assim, anote umas coisinhas para você comprar. Vá para a sua casa, fale para a sua família que a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser diferente daqui por diante. E eu vou lhe pedir, eu não posso receber a senhora aqui na minha casa porque já tem uma mocinha de 18 anos. Infelizmente, essa mocinha vai morrer. Eu já falei com Deus, ela disse. Quando ela nasceu, ela era pequenininha e os pais deram aqui na coxa da menina uma injeção, hormônio de crescimento. E 18 anos depois, aquele era um câncer mortal. E ela vai ser restaurada e toda a sua família vai ser restaurada nesse tempo em que ela está aqui. Mas você, como está bem, você vai para sua casa todos os dias e volta. E é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão para a casa de vocês e vão voltar cada dia. Mas eu quero que vocês sigam os passos de restauração que o Senhor Jesus nos ensinou. Compre frutas e verduras, argila, dolomita, mel, própolis. Compre esse chá conforme a sua doença. Volte para casa, fale com sua família e volte aqui amanhã que nós vamos seguir. E eu disse, poxa, que coisa boa, é assim, tão fácil. Ela disse, Deus vai te chamar na madrugada para falar com você. Só que é assim. Não ligue a televisão na sua casa. Sabe, aquela novelinha danada que prende a gente?
Sabe aquele programa que às vezes tem? Sabe aqueles desenhinhos que tem ali, ou videogame, ou computador? Não se envolva com nada disso. Desligue a televisão, porque a voz que vem de lá não é a voz de Deus. E se você quer realmente ouvir a voz de Deus, pois vá dormir cedo. Eu prometo, no máximo do meu coração, largar vocês cedo essa semana, que é para vocês dormirem cedo. E eu quero desafiar você a que você faça esse encontro com Deus. Se permita dizer: Senhor, eu estou aqui, pois me acorde e venha conversar comigo. E eu saí, quando eu peguei a minha listinha, e eu vou falar para vocês, a lista de vocês já está pronta também. E a gente já conseguiu trazer um material bem bom dentro de cada caso que vai estar ali embaixo a partir de domingo, para quem quiser fazer o seu tratamento também. A gente já pensou em tudo. E eu peguei a minha listinha, peguei o meu carro e fui para casa. Irmãos, se vocês tiverem a coragem de falar para Deus: Senhor, vem falar comigo, igual você falou com aquela moça, Deus está desesperado. Quando eu li uma palavra assim, para Deus, para o Espírito Santo, para os anjos, eles estão ansiosos. Deus está ansioso para falar com você. E se você tiver a coragem de falar: Senhor, eu quero fazer parte desse proposta de restauração, eu quero ouvir a tua voz. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu estava indo no carro, Deus mostrou no tamanho de um telão como esse, os pecados que me separam, que separam Deus de nós. E eu vou falar para vocês, eu vou me expor um pouquinho para vocês entenderem. O primeiro pecado, eu trabalhei nos Estados Unidos buscando a minha profissão com um médico muito famoso, Dr. Lindsay Duncan. Ele tinha 2 anos de lista de espera para você fazer uma consulta com ele, na clínica dele, porque ele cuidava de atores e atrizes de Hollywood. Era gente da alta sociedade. Eu sei que essa igreja aqui, dizem que é uma da alta sociedade. Falou Coimbra, é a igreja. Vocês são da alta sociedade. E o que é que aconteceu? Trabalhei com esse médico, fui treinada por ele, com a melhor maneira de restaurar pessoas. E quando ele deu para a gente trabalhar todo o estado da Flórida na empresa dele, chama Genesis Today, o nome da companhia. E quando dos 10 mil que trabalhavam em todos os Estados Unidos, ele chamou 200 dos melhores trabalhadores, vendedores com ele, chamou: venham, e nós fomos num treinamento na Califórnia. E ali estavam 200 pessoas, as melhores que ele tinha. E a primeira coisa que alguém levantou e disse: doutor, o senhor cura todas as doenças? Os seus remédios curam tudo? Ele disse: não, os meus remédios não curam nada. Deus fez o corpo do ser humano uma máquina perfeita. E ele é uma engrenagem perfeita. E quando você tira as porcarias que a gente coloca lá dentro, às vezes, irmãos, é uma pedra desse tamanho. Às vezes é só fiozinho de cabelo. É caquinho de unha. Às vezes é só uma coisinha. É só isso, não tem problema, é só isso que você vai colocando, a máquina emperra e vem as doenças. Ele disse: quando você começa a tirar as coisas, o corpo se autocura, e isso é dom de Deus. Eu disse: que médico maravilhoso, como eu estou feliz de estar nessa empresa. Aí dos 200 ele chamou 4. Mostrou a casa dele na Califórnia, uma mansão linda, e chamou para um almoço especial. E foi esse almoço que foi gravado, o primeiro pecado da minha vida, que Deus mostrou. Quando nós estávamos ali comendo, ele disse assim: Alba, eu te admiro muito, você é uma pessoa maravilhosa, iluminada por Deus. Porque, claro, irmãos, eu vendia muito, eu era quase uma das campeãs de venda.
Os brasileiros eram os que mais vendiam em toda a linha dele. E ele disse assim: eu te admiro muito, você faz um trabalho maravilhoso, mas este Jesus que você serve, para mim, ele não é Deus. E falou outras coisas piores, que eu já não repito mais. Falou, olhou para mim, virou e continuou comendo. E eu... Parece que tiraram o tapete dos meus pés. E eu nunca esperava uma situação desse. Um homem que há uns dias atrás estava glorificando o nome de Deus, agora falou isso de Jesus. E a voz aqui disse assim: você não vai me defender? E a outra voz disse assim: mas ele tem direito de pensar o que ele quer. Você não pensa como ele, você não faz como ele, você faz como Deus quer, então não tem problema. E eu fiquei pensando no dinheiro, porque só um domingo de venda que ele veio fazer comigo, nós vendemos $10.000 e eu ganhei a comissão de toda a venda. E eu pensei no dinheiro, eu pensei na fama, no poder, e eu me calei. Quantas vezes na nossa vida, por causa de poder e fama, nós traímos a Jesus? Às vezes você não precisa falar, mas se você se cala, às vezes é um toque. Alguém quer conseguir coisas de você, é só um toque. Você deixa, porque senão você vai perder o seu emprego. O que mais que anda acontecendo por aí que você traz Jesus na sua vida? O meu pecado foi esse. E quando eu me sentei, que eu me calei, eu senti uma agonia muito grande no meu peito, que eu tinha feito a pior coisa da minha vida. O tempo passou, demorou 6 meses para eu conseguir me livrar desse médico. E depois, segui a minha vida. 1 ano depois dessa data, eu descobri que estava o câncer, e foi esse momento que aconteceu. E o pecado apareceu. E a voz de Jesus disse assim: aqui, nessa cena, você me traiu. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Ninguém vai ter desculpa de dizer: olha, esse pecado aí não era eu não, era outro parecido comigo. Eu estava ali atrás, preparando para entrar para o sermão, e um desses irmãos aqui nem me deu bola. E estava falando, por quê? Porque ele pensava que eu era a esposa desse irmão. Era o senhor, irmão, que estava lá? Não, era o outro. Cadê o outro ancião? Cadê? Está lá em cima. Era o primeiro ancião. Desculpe, irmã, eu pensei que você era a esposa do ancião. Então, ninguém vai ter desculpa de pensar, de dizer: Deus, olha, o senhor se enganou. Esse aqui do pecado não era eu, não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você vê, é mais do que 3D. É 30Ds. É 30Ds, não dá para se esconder. Deus mostrou a cena e eu me vi dirigindo, tudo acontecendo de novo, e eu senti as mesmas emoções. E Jesus disse: você me traiu. Eu esperava que você se levantasse e que você terminasse todo o relacionamento com aquele médico. E ele disse assim: e vocês falam de Judas, que me traiu com 30 moedas e os $10.000 que passaram na sua conta? E eu comecei a chorar, dirigindo, chorando. Eu disse: Senhor, mas eu já me arrependi. Eu já não faço mais isso. Eu já acabei o relacionamento com aquele médico. Ele disse: então, confessa o teu pecado. E eu confessei, chorando. E eu pensei que eu ia ser fulminada. E eu senti um abraço do Senhor, dizendo: está perdoada. E em seguida, outro pecado. Irmãos, a gente pensa que coisas simples assim vão passando e tudo bem. Eu imaginei Cristo Jesus aqui sentado. E se ele estivesse aqui olhando para você, como é que você se comportaria? Que tipo de roupa você viria adorar o Rei do Universo aqui na casa dele? Que tipo de coisas você passaria no seu rosto? Que tipo de pensamentos você viria adorar o Senhor aqui sentado no seu trono? A gente pensa que coisinhas não vão tirar a gente do céu. A segunda cena apareceu.
E eu estava buscando trabalho. E uma empresa muito boa, de uns produtos excelentes. E eu trabalhei tanto, irmãos. Eu fazia propaganda para 1.000 pessoas virem a um projeto. 100 vinham e só 10 compravam. E eu não entendia por que aquilo. E a cena apareceu quando eu peguei o produto e olhei assim, de quem é essa empresa? Que eu li o rótulo. O rótulo é muito importante, viu, irmãos? O rótulo fala muita coisa para você. E eu disse, ai, é dos Mormons. Ah, mas o produto faz bem. Pois apareceu a cena e Deus disse assim, não basta o produto ser bom. Sabe, irmãos, tem muita gente que quando está doente corre para um iridólogo. Doutor, olha aqui. Ah, você tem isso, você tem isso. Tem isso? Tem. Qual é a profundidade da iridologia? Ela é trabalhada dentro do zodíaco, irmãos. As 12 casas do zodíaco. E isso, por acaso, é aprovado por Deus e abençoado, que todo dia, antes de sair de casa, você consulte o zodíaco? Sim ou não? Não. Então, não vá no iridólogo porque ele descobre o que você tem, porque é satânico embaixo. Não vá fazer acupuntura porque tira as tuas dores aqui, porque é bom. Não, a acupuntura, ligada lá embaixo com Satanás. O Senhor disse assim, não basta as coisas serem boas, vá no profundo, porque se no profundo não me agrada, não é para ser trabalhado. E eu chorei. Ele disse, foi por isso que você foi infeliz. E eu chorei de novo. Confessa o seu pecado. E eu confessei. E foi o terceiro pecado. E o terceiro pecado eu não contava. Eu já estava no Brasil de volta há mais de 3 anos e eu não contava o terceiro pecado, porque é íntimo, irmãos. Mas quando eu vi que a nossa igreja, especialmente a nossa igreja, estava caindo em pecados terríveis, desse mesmo pecado, eu disse, eu não posso mais me calar. Se o Senhor me disse para falar, eu tenho que contar todos. Uma vez numa reunião em Belém do Pará, com todos os jovens da União, o pastor chorando lá da frente, falando que se tivesse uma vida pura, intimamente, antes do casamento, que não houvesse relacionamento íntimo e que não houvesse namoro de homens casados pela internet, que não tivesse pelo telefone namoricos de irmãs que não são amadas com outras pessoas que não se conhecem. E quando a maioria daqueles jovens estavam em adultério e não queriam sair, eu fiquei sabendo porque a minha mãe estava ali. E ela me disse, eu disse, então, mamãe, chegou a hora de eu falar. Eu me lembro, estava em São Paulo, irmãos, numa igreja maior que essa. E eu escutava um aqui, um falando ali, irmã, e é o ancião, irmã, com a secretária, e todo mundo sabe, mas como eles são os donos da igreja, irmã, a gente está aqui sofrendo. E o outro com aquela e aquela com outro. E eu só escutava e o Espírito me movia e eu estava agoniada ali naquela igreja. E o Senhor disse, fala, porque se você se calar e eles morrerem em pecado, a culpa deles vai ser na sua cabeça. E eu tive que falar. E agora eu falo em todos os lugares, porque não é longe. Quanto mais quente a terra, mais perigoso é o pecado. Eu sei disso. Quando eu voltei 12 anos lá no Belém do Pará, as mulheres andavam na rua, irmãos, parece que o pecado seguia aquelas mulheres todas se rebolando e daquele jeito horroroso, com as roupas tudo, as pernas de fora e as coisas tudo aparecendo. E ninguém nem olhava para mim, que era magrelinha, né? Não que eu me sentisse traída por isso, mas eu falei, meu Senhor, como é que a coisa é assim? Eu sou com mais 4 meninas, 5 filhas. As minhas 4 irmãs comeram o bolo antes do casamento. E minha mãe muito triste, porque quem é a mãe que educa seus filhos para terminar desse jeito? A mãe quer a filha subir pura no altar, usando branco porque é pura, e véu e guirnalda porque é pura. E o filho também, não é só a filha que tem que ser pura, o filho também tem que ser puro.
E eu prometi, em nome de Jesus, para minha mãe que eu ia me casar virgem. E pela misericórdia de Deus eu me casei. Mas ali no telão, irmãos, passou uma mão que passava aonde não deveria. Não apareceu o meu rosto e não apareceu o rosto da pessoa. Mas ali no telão eu sabia aonde era, com quem era. E eu me tremi toda. Se você pensa que o pecado que você faz escondido, quando todo mundo vai dormir, é só você e o pecado, você está muito enganado. Deus vê todas as coisas e a mão do Senhor me disse, a sua voz, eu sou um Deus puro e santo e de você eu exijo pureza. Por acaso, irmãos, eu sou uma pessoa especial, diferente de vocês? Sim ou não? Não. Deus está falando para você. Mesmo que você seja a vovozinha com seus cabelinhos brancos ou pintados, não importa. Não importa. Deus está falando no seu coração que existem pecados, sim, que estão separando o nosso Deus de nós. E que isso tem que acabar. Quem aqui ousou clamar pela misericórdia de Deus? Quem aqui ousou pedir para o Espírito Santo vir e habitar? Pois Ele diz para você, eu sou um Deus puro e santo, e de você eu exijo pureza. E eu chorei muito, irmãos, porque eu pensei, agora acabou a história. Porque se vocês pensam que na minha vida ficou naquela mão que passou aonde não deveria, não é assim, irmãos. O inimigo coloca cilada a cada esquina da nossa vida. Um olhar, um piscar, uma saia curta aqui na frente, uma roupa indecente, rouba o coração do irmão. O irmão peca e a pessoa peca também. E isso é pecar contra Deus. O quanto a gente não tem que se cuidar. Numa palavra maliciosa, num abraço apertado, sentindo o corpo, pois Jesus mesmo disse. Vocês pensam que os antigos pecavam quando traíam as esposas? O que é que o Senhor Jesus disse? Aquele que pensar, esse já pecou. Será que a gente precisa ver Jesus de uma maneira física aqui? Para a gente ver a santidade desse Deus e o quanto Ele precisa mexer no nosso coração e quebrar esse coração do eu, do orgulho e da minha posição, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e transforme a nossa vida totalmente? E eu chorei muito. E Ele disse, não chore, porque você não vai morrer. Você vai ser a minha testemunha. E eu cantei glórias e louvores ao Senhor. Eu espero que você não passe uma experiência como essa, porque é terrível estar diante da presença de Deus. E você vê os pecados quando você falhou contra Deus. E eu sei que todos nós falhamos a todos os momentos, desde a criança pequena. Também já tem a sua oportunidade de ser obediente ou desobediente. O rapazinho, o moço, a moça, o senhor, a senhora, a cada momento nós temos oportunidade de sermos testados. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse que Ele precisava de uma testemunha, eu sei que o bairro de Coimbra e em toda a Goiânia, os céus estão olhando agora para ver quem é que vai se dispor e falar para o Senhor, chega de máscara. Eu quero tirar a minha máscara de bom cristão, daquele que tem cargo, daquele que devolve o dízimo, daquele que estuda, daquele que é ancião, daquele que é isso e aquilo. E eu quero me despir, Senhor, na Tua presença. Eu quero que o Senhor faça uma revirada na minha vida. E se eu tenho pecado contra Ti, por favor, me perdoa. Por favor, me limpa e me transforma, para que eu possa ser usado por Ti. Hoje à tarde, irmãos, hoje à tarde eu quero convidar você que quer aprender como é o passo
a passo para ouvir a voz de Deus. Hoje eu já vou te pedir, preste muita atenção no que você vai colocar na sua boca, porque hoje à tarde eu não quero ninguém dormindo aqui. Eu quero você alerta, desperto, acordado. Eu não vim aqui prometer que até o fim da outra semana você vai estar com 5 quilos a menos de fofuras que vão sair. Eu não quero vir aqui prometer que você não mais terá pressão alta, que você vai ficar jovem mais 5 anos se você fizer essa proposta junto conosco. Eu não quero prometer. Eu vou deixar o Espírito Santo agir. Eu vou deixar que Ele fale ao seu coração, que Ele mexa com você, e se for preciso que você caia do cavalo, para que você enxergue a luz que vem do brilho dos olhos de Jesus e que você sinta a maciez da sua voz. Quando eu voltei para o Brasil, uma pessoa disse assim: Alba, esse método é maravilhoso que você faz, que você ensina. Vamos ganhar dinheiro, Alba, muito dinheiro, porque é sem droga, sem química, curar todas as doenças. Como é que é isso? Vamos fazer isso. Eu vou alugar uma casa de praia muito linda aqui em Santa Catarina, eu vou arranjar um sócio para você, vou contratar um médico, porque você não é médica, e aí nós vamos para a televisão ganhar muito dinheiro. E eu fiquei tentada, ouvindo aquela proposta. E quando eu acordei à tardezinha, o Senhor disse: não faça sociedade com ninguém, mas faça tudo conforme a lei dos homens. Por isso, irmãos, eu não sou médica, eu não sou psicóloga e eu não sou nutricionista. Mas diante da lei dos homens, para que eu pudesse andar em todo o Brasil falando o que eu falo, eu sou terapeuta. Mas o Senhor disse assim: eu sou o médico e eu vou curar as pessoas, e eu quero toda a honra e toda a glória para mim. Amém, irmãos? É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu quero falar que todo aquele que nele crer e fizer a vontade dele vai ser restaurado. Milagres acontecem. Milagres estão acontecendo na sua vida. E eu quero chamar a moça que vai cantar para a gente. Milagres maravilhosos vão acontecer. Nós já somos testemunhas de muitas coisas nesses 9 anos, o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. E eu quero convidar você para fazer parte desse milagre. E se você sentir que Deus vai tocar o seu coração, não olhe para ela. Eu quero que você feche os seus olhos e escute a voz que vai sair da boca dessa moça, que seja usado por Deus. E se você sentir que o Espírito Santo está tocando na tua vida, pois fique diante do Senhor, fique em pé e diga: eu estou aqui, Senhor. Me usa, me transforma para a glória do teu nome. Amém, Senhor.